Bom, sobre o juros simples ainda, né? O capital inicial é só ele, como eu disse no vídeo anterior, só ele rende juros. Não se soma juros do período do capital para cálculo de novos juros nos períodos subsequentes. Os juros simples conferem crescimento constante ao saldo devedor ou saldo credor, né, ao longo do período de aplicação. Deixa eu tirar esse saldo devedor aqui, é só saldo. É linear, né, o crescimento é linear. Eu trouxe aqui um regime de capitalização na prática, por juros simples. Você percebe que eu tenho aqui, a cada mês que passa, um valor fixo, né, de juros. E aí o saldo vai crescendo de forma linear. Como é calculado cada saldo desse? Basta você usar a fórmula, né, que está aqui repetida. Para um mês é 1 vezes 0,05. Para 2 meses, 2 vezes 0,05. E por aí vai. Você vai aumentando em R$5 a cada mês que passa. Bom, eu trouxe um exemplo aqui, né? Se você aplicou R$50 mil sobre o regime de juros simples a 5% ao mês por 90 dias ou 3 meses. Quanto você rendeu a aplicação e quanto você vai resgatar. Quanto rendeu a quantidade de juros que rendeu. E por quanto você vai resgatar é o valor do montante final, é o valor futuro. Perceba uma observação importante que eu coloquei aqui. Nesse exercício, o período da aplicação está em dias e a taxa ao mês. Você não pode colocar 0,05 vezes 90 mais 1, entre parênteses, multiplicado por 50 mil, que você vai estar errando. Você tem que transformar ou tudo para dia ou tudo para mês. Então está mais fácil transformar para mês. Vamos pegar o N, que são 90 dias, vamos dividir por 30 dias, a gente chega em 3 meses. Agora sim, você tem N igual a 3 meses e I igual a 5% ao mês. Os dois estão falando, estão com a mesma ordem de grandeza, você pode multiplicá-los. Então você vai ter que a quantidade de juros, né, vai ser a quantidade de juros mensais vezes o número de meses vezes o montante inicial. Então é só pegar lá naquela fórmula, desprezar o 1, né, e multiplicar N vezes I vezes o valor presente. Aqui no caso eu fiz I vezes N vezes o valor presente, que é o investimento inicial. Quanto que deu? Montante total de juros, R$7.500. Agora o valor do resgate, aí é a fórmula do valor presente. Valor presente igual ao valor futuro. Valor futuro na data 3, no mês 3, é igual ao valor presente no mês 0, vezes 1 mais N, que é o número de meses, vezes I, que é a taxa de juros mensal. Substituindo os valores, 50 mil igual a, entre parênteses, 1 mais 3 vezes 0,05, que dá 0,15 mais 1, 1,15. 1,15 vezes 50 mil, 57.500. Dos quais 50 mil é o principal e 7.500 é o volume de juros, ok? Então é bem simples, bem tranquilo. Ainda para aqueles que estão vendo pela primeira vez, não tem grandes mistérios. Vamos agora sofisticar um pouquinho o raciocínio. Você vai ter agora o regime de capitalização com juros compostos. O que significa isso? Que há uma composição de juros sobre juros, que há uma capitalização de juros sobre juros. Que significa dizer que, dessa vez, o banco se compromete a remunerar todo mês a integralidade do saldo que você mantiver na conta, ou no investimento, né, no caso aqui. Ou seja, o banco está sendo mais justo com você, dado que você está emprestando dinheiro para ele, que envolve o principal e os juros que você não sacou, nada mais justo que ele remunerar o saldo total pelos juros contratados, né? Ou seja, para o banco não interessa se você deixa principal ou se você deixa juros. Para ele, todo o volume deixado lá vai ser remunerado pelos juros contratados.
Então ele vai pagar pelo aluguel de todo o dinheiro que você mantiver sob a responsabilidade dele, né? Então você tem aí a fórmula que agora muda, o N vai sair dos parênteses, né, multiplicando o I, e vai passar a ser uma potência do fator que está dentro do parênteses, né? Então agora você tem uma composição exponencial, né? Ou seja, o crescimento agora não vai ser mais linear. Ele vai sofrer aumento da sua inclinação no gráfico a cada mês. A inclinação vai subindo. Então a inclinação não é mais constante. A inclinação agora ela é crescente. A gente consegue visualizar um pouco aqui. Ó, você vê que essa barra pequena aqui é justamente os juros do contrato sobre esse primeiro juros que ficou de um mês para o outro. Aí no próximo mês você vai ter, além desses juros sobre juros, você vai ter um novo juros sobre juros de igual montante, só que dessa vez é por você ter mantido o segundo grupo de juros aqui, ó, a segunda barra de juros, um mês para o outro. Então essa barra primeira é a remuneração por você ter mantido juros de um mês para o outro. Essa barra aqui de cima é a remuneração por você ter mantido outro grupo de juros de um mês sobre outro. E você tem outras barras aqui, né? Que na verdade você tem que consomar mais uma barra e depois juros sobre juros e por aí vai, né? Mas não vou entrar nessa... não vou ficar corrigindo isso aqui agora. O que é importante você entender é a fórmula que é modificada. E perceba que o gráfico, aqui está corrigido já, tá vendo? Perceba que o gráfico de juros simples, o crescimento é constante. A taxa de crescimento é constante. Nos juros compostos, a taxa de crescimento é crescente. Tá vendo que a inclinação vai subindo? Ou seja, é mais dinheiro para você em comparação com os juros simples. No primeiro mês é igual. Porque a potência, o Nzinho lá da potência vai ser 1, né? O Nzinho vai ser 1, então vai multiplicar VP0 por 1 mais I. E na fórmula do juros simples, o N igual a 1 também vai multiplicar o VP0 por 1 mais I. Então no primeiro período, que é o menor período possível, né, de capitalização, as duas capitalizações são iguais. Mas já no segundo período já muda. Os juros compostos já conferem um montante atualizado, um valor futuro, né, maior, né? Então, essa é a ideia, você internalizar essas duas fórmulas. Impossível você fazer qualquer prova sem saber essas duas fórmulas. E aqui eu trouxe um exemplo de capitalização, mas eu acho que pelo tamanho do vídeo não dá tempo ainda. Uma taxa de 12% ao ano, capitalizada mensalmente. Perceba o seguinte, quando a gente fala de taxa de juros composta, é praxe dizer o percentual da taxa, o período da taxa e o período de capitalização, para evitar engano. Tá bom? Eu trouxe aqui o conceito da taxa que a gente vai explorar até mais à frente, que é a taxa equivalente, né? Aqui está perguntando qual é a taxa efetiva anual equivalente. Ou seja, não é o 12% ao ano, porque quando você capitaliza, você torna possível o acúmulo de juros sobre juros num período menor. Então aqui no caso, a taxa está ao ano, mas se você está capitalizando todo mês, você está permitindo que você atualize uma vez por mês o seu saldo de aplicação. E aí depois do primeiro mês, quando entrar no segundo, você vai ter juros sobre juros. E isso vai fazer com que o seu montante, no final, tenha um volume de juros que ultrapassa o 12% ao ano.
É o que acontece aqui, ó, vou demonstrando aqui como é que é feito, né? Quando você tem taxa de 12% ao ano capitalizada mensalmente, já está subentendido que 12% ao ano é apenas um valor nominal de referência, não é efetivo. Para ser efetivo, você tem que dizer como se dá a capitalização, e aí você aplica essa taxa de juros efetiva no período da capitalização para chegar na efetiva anual. Como você faz isso? Está aqui. O 12% ao ano nominal, se a capitalização é mensal, você vai dividir o 12% por 12 meses e chega a 1% ao mês. Essa taxa 1% ao mês é efetiva? Sim. Ela é capitalizada mensalmente e ela é mensal. Ok. Se a capitalização de 1% ao mês é efetiva, a taxa equivalente a essa taxa de 1% ao mês vai ser dado por simplesmente você tornar igual o fatorzinho de atualização do valor presente. Lembra do fator? Deixa eu voltar aqui. Está vendo esse fator aqui? 1 mais i elevado a n? Se você quer obter o mesmo valor futuro partindo do mesmo valor presente, esse fatorzinho tem que ser sempre o mesmo. Ainda que você mude i e n. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou igualando o fator. 1 mais i anual elevado a 1 ano. Certo? Deixa eu botar isso aqui para quando você for estudar, você se lembrar do que eu estou falando. 1 mais i elevado a 1 ano, tá vendo? É igual a 1 mais i mensal elevado a 12 meses. Deixa eu já botar mais uma coisa aqui. 1 ano é igual a 1 mais i mensal elevado a 12 meses. Eu vou botar até o valor presente aqui. VP vezes 1 mais i anual elevado a 1 ano é igual ao VP vezes 1 mais i mensal elevado a 12 meses. Então, com essa equivalência de taxas, você fazendo o tratamento matemático, você corta o VP com o VP, você isola a taxa anual e conclui que ela é igual a 1 mais i mensal elevado a 12 menos 1. Ou seja, no meu exemplo prático, eu tenho a taxa mensal de 1% ao mês, então é 1,01 elevado a 12, dá 1,12683. Subtraindo 1 dá 0,12683. Taxa anual equivalente a 1% ao mês, efetiva, 12,68% ao ano. Perceba que é maior que a taxa nominal, porque é uma capitalização mais nervosa, ela é mensal. Então vai ter juros sobre juros, que no final vai render 0,68% a mais sobre o saldo inicial, né? Então esse é o conceito de taxa equivalente. Taxa equivalente, só se fala em taxa equivalente no regime de juros compostos, tá? Na taxa proporcional é no regime de juros simples, a gente vai ver lá na frente. Vamos segurar o vídeo? A gente continua no próximo.